Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos continuar o conteúdo da aula passada, que é função do primeiro grau, certo? Só que hoje vamos trabalhar problemas que envolvem essa função do primeiro grau. Primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui, complete a tabela. E nessa tabela eu tenho aqui número de refrigerantes, né? 1, 2, 3, 4, e aqui eu não tenho, vou completar isso. E o custo final em reais desse refrigerante, né? Um refrigerante, R$ 3,50, dois refrigerantes, R$ 7,00. E aí, 3 refrigerantes eu não sei, 4 eu também não sei. E aqui tem um valor total de um valor de custo final, mas eu não sei o total de refrigerantes, né? Então, primeiro eu vou completar essa tabela. Coisa bem simples, função. Então, professor, mas isso aqui é fácil, aqui trabalha a função? Trabalha. Tem uma maneira de eu resolver através de função, que é bem simples também, mas eu posso resolver sem trabalhar a função. Como eu vou fazer isso? Eu sei que um refrigerante custa R$ 3,00. Se aqui eu tenho 2, eu tenho 7. E aí, 3 refrigerantes, o que eu faço? Eu pego ali os 7, né, reais, que são 2 refrigerantes, e aumento mais R$ 3,50, que aí eu vou saber quantos refrigerantes eu vou pagar, né? Não, na verdade, né? 3 refrigerantes, quanto que eu vou estar, qual vai ser o custo final de 3 refrigerantes, né? Então aqui é 0, 0 mais 5, 5, desce a vírgula, 7 mais 3, 10. Então, o custo de 3 refrigerantes é um total de R$ 10,50. Simples demais isso aqui, né? Bem tranquilo. E 4 refrigerantes? Mesma coisa. Pega ali o último, né? Que é R$10,50, que é o custo de 3 refrigerantes, e aumento mais um refrigerante. Professor, posso fazer de cabeça? Pode, não tem problema. Aí, ó, 0 mais 0, 0, 5 mais 5, 10, sobe 1, desce a vírgula, 1 mais 3, 4, 1. R$14 é o custo de 4 refrigerantes. Só que aí eu tenho aqui uma quantidade de refrigerante em branco e está falando aqui que o custo final da quantidade desse refrigerante é de R$17,50. Se eu fazer de cabeça, R$14 mais R$3,50 vai para R$17,50. Então quer dizer que está aumentando mais um refrigerante. Se aqui eu tenho a quantidade de 4, agora eu tenho 5 refrigerantes. 5 refrigerantes, R$17,50. Simples, tranquilo. Vem agora algumas questões. Na atividade de vocês vai vir mais questões. Aqui eu coloquei só letra A e B, mas na atividade de vocês vai vir mais questões. Por isso, né, eu completei essa tabela, mas ao completar essa tabela é a mesma coisa de responder essas questões, bem tranquilo. Então essas questões são um pouco mais separadas da tabela. Se o preço total foi de R$ 35,00, então quantos refrigerantes foram consumidos? Beleza, eu sei que ao final a pessoa vai pagar R$ 35,00 e eu sei também que cada refrigerante custa R$ 3,50. E eu quero descobrir quantos refrigerantes foram consumidos, né? Então é simples, você pega o total que deu a conta, R$ 35,00, e divide pelo preço que é cada refrigerante. Cada refrigerante é R$ 3,50. Então vou dividir por R$ 3,50, certo? Para cálculo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse zero com esse zero, que aí eu vou dividir 35,0 dividido por 3,5. Aqui é um cálculo muito fácil, porque os dois números têm vírgula. E aí, aqui eu tenho uma casa após a vírgula e aqui eu também tenho uma casa após a vírgula. Quando eu vou dividir, eu não posso dividir o número com vírgula assim, então eu posso tirar essa vírgula. E simplesmente eu tiro, por quê? As casas decimais, que são as casas após a vírgula, têm a mesma quantidade de casas. Aqui tem uma e aqui tem uma. Então eu posso aqui simplesmente tirar essa vírgula e efetuar a divisão normalmente. Eu sei que eu vou dividir por 35. 35 vezes 1 é 35. 35 menos 35 dá 0. Esse 0 aqui desce e acrescenta ele no final. Então o total de refrigerantes consumidos são 10 refri, ok? E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou responder a letra B? Qual a fórmula matemática que mostra o valor pago? E essa fórmula é a função do primeiro grau, ou da função do primeiro grau. Essa fórmula eu vou definir da seguinte forma:
Custo final eu vou chamar de valor pago. Eu vou chamar de V, que é o valor pago. Então, V, e aí eu vou colocar em função de X, porque X é o número de refrigerantes. Então, para facilitar aqui para vocês, o número de refrigerantes eu vou chamar de X, porque é uma variável, ele pode variar, o número de refrigerantes varia de acordo com aquilo que é o meu desejo ou que o exercício está pedindo. O custo final eu vou chamar de V, porque é o valor final a ser pago, tá? Então, por isso que eu chamei V de X, porque o valor a ser pago, ele varia em função de quem? De X, porque X é o número de refrigerantes que eu vou poder levar ou comprar, ou depende, né, do exercício. Então, valor em função de X, e aí o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou descobrir quanto que eu pago em cada refri. Eu pago R$ 3,50. R$ 3,50 vezes quem? Vezes X, porque X é a variável do total de refrigerantes, tá? Então, essa daqui é a fórmula matemática, simples. Valor em função do X, que é a quantidade de refrigerante, é igual o valor de cada refrigerante, o valor de cada refrigerante, que é R$ 3,50, vezes o X, que é a quantidade de refrigerante que eu vou estar comprando ou adquirindo. Então, aqui, se eu for resolver qualquer questão dessa daqui, eu resolvo através dessa fórmula da função aqui, dessa fórmula matemática, que é, se eu substituir o X por qualquer valor de refrigerante, eu vou descobrir quanto que eu vou pagar naquele refrigerante, certo? A questão 2. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 a bandeirada e mais R$ 1,30 por quilômetro rodado. KM é quilômetro rodado. Complete a tabela. Distância percorrida em quilômetros, 1, 2, 5 e 20. Aqui não tem. Custo final em reais, não tem. E aqui está falando que é 55,50 e 68,50. Beleza. Como eu vou descobrir, como eu vou começar a completar essa tabela? Aqui o custo final que ele, se fosse rodar 1 km, eu vou descobrir agora. Por quê? O motorista de táxi, ele cobra R$ 3,50 bandeirada. O que significa essa bandeirada? A partir do momento que o táxi é acionado, você entrou dentro do táxi, ele vai começar a contar os quilômetros. Só que, além dos quilômetros, ele vai cobrar uma taxa só por você usar o serviço do taxista. Ele vai cobrar essa taxa de R$ 3,50. Então, esse valor é fixo. É chamado valor fixo porque, independente se você anda 1 km ou anda 10 km, você vai pagar os R$ 3,50 mais a quantidade de quilômetros que rodar. Entendeu? Custo final para 1 km, como eu vou calcular isso, professor? Da seguinte forma, eu sei que ele vai cobrar R$ 3,50 fixo, mais 1 km vezes quem? Vezes o valor variável, tá, pessoal? 1,30 é chamado de valor variável porque ele vai variar de acordo com a quantidade de quilômetro percorrido. Tá? Então, eu vou pegar o 1 vezes 1,30. E aí, calculando, né? Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. 3,50 mais 1 vezes 1,30 é 1,30. E aí eu vou somar esses dois valores agora, tá? Então, aqui, 50 centavos mais 30 centavos vai dar 80 centavos. R$ 3,00 mais R$ 1,00, R$ 4,00, certo? Aqui, total de R$ 4,80 se ele rodar 1 km com esse taxista. 2 km, mesma fórmula de calcular. R$ 3,50, que é o valor fixo, mais 2 km vezes 1,30. Então, lá, R$ 3,50 mais, faça a multiplicação, 2 vezes 1,30 vai dar 2,60. E aqui eu vou pegar 3,50 mais 2,60. Então aqui é 0, 5 mais 6, 11, sobra 1. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. 6 e 10. Tá? E esse vai ser o valor que ele vai ser pago se ele rodar 2 km. E se ele rodar 5 km? Mesmo processo. 3,50 mais 5 km vezes 1,30.
E aí eu vou aqui fazer o cálculo, ó. Primeira multiplicação, então 1,30 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 6, 5 mais 1, 6. E aí eu desço essa vírgula, né? Desço não, na verdade aqui eu tenho duas casas decimais, conto as duas casas e coloco a vírgula. Então ficou 3,50 mais 6,50, tá? Deixa eu ver 6 mesmo. 3 vezes 5, 15, sobra 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, isso aí. Então, 3,50 mais 6,50. Vou apagar isso aqui, vou fazer esse cálculo. 6,50 mais 3,50. 0, 10, vai 1, 1 mais 6, 7, 7 mais 3, 10. Então, vai ser um total de R$10. Ele vai pagar R$10 se ele percorrer 5 km. Agora, 20 km. 3,50 mais 20 vezes 1,30. 3,50 mais, agora essa multiplicação aqui. 1,30 vezes 20. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Somando tudo, 0, 0, 6, 2. Aqui eu tenho duas casas decimais, ficou 26 reais. E aí, 3,50 mais 26 vai para 29,50. 29,50. E aí, eu terminei essa conta. E agora, professor, como eu vou descobrir a distância percorrida, sendo que eu tenho só o custo final? Vou fazer ao contrário. Aqui eu não multipliquei e depois eu somei, né? Eu vou fazer o contrário disso. Qual que é o contrário? O contrário da soma, subtração, tá? E aí depois eu vou fazer a divisão. Então, para fazer esse cálculo, eu vou apagar isso aqui para ter mais espaço para fazer esse cálculo. Vamos lá. O preço final, o custo final foi de R$ 55,50, beleza. Eu sei que ele tem um custo fixo de R$ 3,50. Então, vou pegar os 55,50 menos 3,50, porque é o custo fixo que eu vou estar pagando. Depois eu vou dividir pelo valor que ele paga a cada quilômetro, tá? Primeiro que a subtração. 55,50 menos 3,50. 0, 5 menos 5, 0, desce vírgula. 5 menos 3 sobra 2 e desce o 5. Então, o total aqui vai ser de R$ 52. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo quilômetro, por quanto ele cobra por cada quilômetro. Ele cobra R$ 1,30. Para descobrir o total de quilômetros, então, eu vou pegar aquele valor e vou dividir por 1,30. Dividido por 1,30. Então, vamos lá. 52, né? Eu posso, para facilitar o cálculo, eu posso excluir esse zero aqui. Vai ficar 52,0. Deixa eu um pouco para cá. 52,0 dividido por 1,3. Primeiro de tudo que você tem que ter consciência aqui é que você está dividindo um número que tem vírgula por outro número que tem vírgula. Então você tem que igualar as casas decimais. A casa decimal aqui é uma e a casa decimal aqui também é uma. Então eu só posso dividir se eu tirar essa vírgula. Eu tiro ela, pronto. 52 dividido por 13. E aí vamos tentar o número 4. Né? 4, eu vou dividir o 52, porque o 5 é menor, então tem que pegar o 52. 4 vezes 3, 12 vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 52 menos 52 deu 0. Esse 0 que sobrou, eu desço ele e acrescentei no quociente. Então, 40 km é a minha resposta final. R$ 52,00 dividido por 1,30 deu 40. Esse 40 corresponde ao total de quilômetros que ele vai rodar, tá bom? Agora, por fim, né, dessa questão, a última parte aqui que é o 68,50.
eu vou pegar os 68,50, subtrair pela parte fixa, que é 3,50, 0, desce a vírgula, 8 tira 3, sobra 5 e desce o 6. Então, R$ 65,00 de parte variável que ele vai estar pagando. E aí eu vou dividir por 1,30 que eu vou descobrir quantos quilômetros ele vai ter rodado. Então, ó, 65, vou pegar aqui, R$ 65,00 dividido por 1,30. Mesmo esquema da de cima, eu posso cortar um zero aqui e um zero aqui, porque são números decimais, então posso cortar, não tem problema. Fica 65,0 dividido por 1,3. Mesmo esquema, aqui tem uma casa decimal, aqui tem uma, então eu posso tirar essa vírgula para fazer a divisão, fica mais fácil. E aqui aqui em cima foi o valor 4, vamos tentar o 5 para ver se dá certo. O 6 eu não posso dividir, que é menor, então tem que pegar o 65. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 65 menos 65 deu 0. Esse 0 que sobrou, acrescentei no quociente, é o total de 50. Então, ele rodou 50 quilômetros, tá? Por fim, terceiro exemplo aqui, determine a fórmula matemática que forneça o valor a ser pago, chamei de V, em função da distância percorrida, x, da questão anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou determinar essa fórmula matemática, que é a função em si. Valor a ser pago em função de x. Então, valor a ser pago em função de x, porque x é o que? É a distância percorrida. Isso aqui está chamando de x, distância percorrida. Distância percorrida ela é o que? Ela é uma variável. Ela vai variar de acordo com aquilo que o exercício te der ou que a pessoa precisar. Beleza. Essa variável, ela vai multiplicar quem? Vai multiplicar o valor que é a variável, que é 1,30 por quilômetro. Então, 1,30 vezes x, que x é o total de quilômetros, mais quem que eu não posso esquecer? A parte fixa, aquela que não vai variar. Entrou dentro do táxi, rodou meio metro, vai ter que pagar 3,50, mais o total que ele rodou. Então, a parte fixa, 3,50. E aqui eu finalizo a minha função. Tranquilo? Pode perceber que é uma função do primeiro grau, porque eu tenho um x que está elevado a 1, bem tranquilo. Agora, por fim, eu vou finalizar com mais uma questão, vou dar uma pausa agora para voltar agorinha. Pessoal, para finalizar a nossa aula agora, último exemplo, dois taxistas, Emerson e Pedro, cobram suas corridas de maneiras distintas. O que isso quer dizer? Eles vão fazer uma corrida, depende da quilometragem, tudo, do preço fixo que eu falei aqui também, e aí cada um vai cobrar de um valor diferente. E aqui fala, né? Emerson utiliza a seguinte, né? Função de x é igual a 2,4x mais 4. O que isso quer dizer? A parte fixa, o Emerson cobra R$4. A parte variável, dependendo do quilômetro, ele cobra 2,4, que é 2,40, dependendo do quilômetro. E Pedro usa a função, né? No caso, g de x. Ah, mas professor, trocou o f por g, não tem problema, tá? Ele pode utilizar isso. Então, é o g em função do x, é função do mesmo jeito. E aqui mostra que é 2,65x mais 1,50. Quer dizer, parte fixa ele cobra 1,50. Parte variável ele cobra 2,65 por quilômetro. Então, parte fixa comparado com o Emerson é mais barato. Só que a parte variável, que é os quilômetros rodados, ele vai cobrar mais caro do que o taxista Emerson. Em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Jurami quer fazer uma corrida de 10 km, qual taxista é mais barato? Então ele faz um orçamento e aí ele tem que descobrir qual taxista ele vai pagar mais barato. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular do Emerson. O Emerson, a função dele é essa daqui, ó. F de x é igual a 2,4x mais R$4. E aí, agora a função não vai ser de x mais, vai ser perante a quantidade de quilômetros que ele quer rodar, que é 10. Então, f de 10 é igual 2,4 vezes, vou trocar o x por 10, lembrando, né, que o número e letra
Quando não tem nada entre eles, quer dizer que eu estou multiplicando. Então, eu vou multiplicar o 2,4 por 10 mais R$4. Então, f de 10 é igual a 2,4 vezes 10. Tá lá, rapidinho, ó. Multiplicando, né? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Somando dá 0, 4, 2, aqui eu tenho uma casa decimal, então vai dar R$24. 24,0 ou 24,00, pode colocar isso também, não tem problema não, tá? Mas para ser mais completo, como eu usei só uma casa depois da vírgula, vai ficar 24,0 mais R$4. Então a função em 10 quilômetros vai ser igual 24 mais 4, 28,00. Então esse é o preço se ele for correr 10 quilômetros com o taxista Emerson. Agora vamos ver com o outro taxista, que sou eu. Pedro, função taxista Pedro é g de x em função de x é igual a 2,65 x mais 1,50. Então, g de 10 agora, porque não é x mais, é em função de 10 quilômetros, vai ser 2,65 vezes 10 mais 1,50. Pessoal, nessa conta aqui eu vou ser rápido, vou ser mais prático, de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Como eu estou multiplicando por 10, o que acontece? Eu vou simplesmente mover a vírgula. Eu posso fazer a multiplicação, só que eu posso mover a vírgula, coisa mais fácil. E quando eu multiplico, eu movo a vírgula para a minha direita. Então vai ficar 26,5 mais 1,50. Então 26,5 é o resultado da multiplicação desses dois valores. 2,65,65 multiplicado por 10. Então g de 10 km é igual a 26,5 mais 1,50. Pessoal, muita atenção, o nono ano não pode errar isso aqui, que quando você soma e subtrai, vírgula abaixo de vírgula. Tá vendo aqui que é 26,5, não tenho nada aqui para acompanhar esse zero, então você pode acrescentar um zero. Então 0 mais 0 é 0, 5 mais 5 é 10, sobe 1 e desce a vírgula, 1 mais 6, 7, mais 1, 8, e aí desce o 2, R$28. E aí, o que dá para comprovar disso aqui? Dá para comprovar que se ele rodar 10 km, o valor pago para o taxista Emerson vai ser o mesmo valor pago para o taxista Pedro. Então quer dizer, se ele rodou 10 km, tanto faz, tanto fez com quem ele for, tá? Lembrando que se ele rodar outra quilometragem, aí já é outra história, tem que fazer o orçamento novamente, porque pode ser que é mais compensatório ir com o Pedro ou com o Emerson, e depende. Aqui foi 10 km, então deu para ver que é o mesmo valor pago por eles, tá bom? É uma igualdade entre essas funções, isso que acontece, tá bom? Então, minha aula fica por aqui, agradeço vocês a participação e até a próxima.